né? Então você vê, por exemplo, o seu filho não querendo mais ir para sessões de terapias, chorando para não ir. É normal? Não deve ser normal. Ele deveria gostar de ir para sessões de terapias. Deveria ser prazeroso para ele, motivador, não é verdade? Mas nem para todos acontece assim. Então, e você como fica? Não sabe o que fazer, né? Porque te falaram que se ele ficar sem terapias, ele não vai se desenvolver. Mas o que você não vê e não te falam é que a maneira que está sendo trabalhado com o seu filho nas sessões de terapias é como um gatilho para deixar ele nervoso. E uma vez que uma criança autista se desregula, se desestabiliza, ela pode passar o dia todo em desequilíbrio. Ou ainda, ela pode passar uns 2, 3 dias, às vezes a semana em desequilíbrio. Por quê? Porque ela tem dificuldade de se autorregular de novo. E aí, acontece um gatilho lá dentro da sessão de terapia. Deixou ele irritado, deixou ele nervoso, né? Ele pode ter chorado, se autoagredido, enfim, você não estava lá dentro, porque não é permitido você entrar dentro das sessões, você tem que ficar do lado de fora, porque a mãe atrapalha, a mãe passa a mão na cabeça e protege, né? Então você não pode entrar, você não viu. Seu filho talvez seja não verbal, ele não vai conseguir te falar, então você vai ficar só com o retorno da profissional. Olha, mãe, ele chorou por quê? Né? Ele não quis fazer atividade, ou ele queria fazer só do jeito dele, ou porque hoje ele estava muito agitado, ou porque hoje ele não obedeceu, enfim, né? E você, teu filho não fala, é não verbal, e você tem que fazer o quê, né? Você acaba acreditando e você não estava ali presente. Então, é um gatilho. Aí você leva ele para casa, aí ele passa o dia ou agitado, ou estressado, irritado. E aí lá na sua casa, qualquer outro acontecimento que aconteça é mais um gatilho para ele. No outro dia, acontece uma outra situação, é mais um gatilho. Depois, é momento dele voltar de novo na terapia, que acontece de novo mais gatilhos. E vai acumulando um gatilho atrás do outro, vai ficando uma bomba lá dentro dele. E você não está entendendo o fio da meada, onde tudo começou. Então, são gatilhos, as formas, as maneiras que muitas terapias, segundo as metodologias, são trabalhadas com o seu filho autista. E você não sabe, tá? Mas até você se sentir estressada, sem paciência, é uma coisa. Por quê? Porque você é a mãe. Então você passa por cansaço, por dificuldades, por estresse, excesso de preocupações, mas você é a mãe. Apesar de todas essas dificuldades que você sente, mas tem o seu amor incondicional. Você espera o quê? Que lá nas terapias, os profissionais possam ajudar o seu filho naquilo que você não consegue em casa. Então você deposita as suas expectativas lá nas terapias, né? Que o seu filho se desenvolva e seja calmo, tranquilo. Esse é o seu desejo, esse é o seu sonho. Sara, como é que você adivinhou? Como é que você sabe? Porque esse era o meu desejo, esse era o meu sonho. E eu trabalhei por ele. Por isso que eu tenho resultados com os meus filhos. São autistas? Sim, passam por dificuldades, por situações diferentes na escola, passam, mas eles são calmos, eles são tranquilos. E isso eu tenho ajudado várias outras mães também ajudarem os filhos, porque olha, se você tem um filho calmo e tranquilo, é muito mais fácil você desenvolver qualquer habilidade que você precise desenvolver nele. Como hoje eu fiz o bate-papo formiguinha, que é o bate-papo formiguinha, para quem não sabe, é um encontro que eu tenho todas as semanas com as minhas alunas. Então nesse bate-papo formiguinha, eu digo que nós trabalhamos como formiguinhas. Todo dia você está ali trabalhando uma habilidade ou outra, desenvolvendo o seu filho autista, ou que suspeita que seja autista. E nós somos como formiguinhas, e uma formiguinha só não constrói um formigueiro. Então, temos os plantões formiguinhas. Toda semana as alunas se reúnem e aí compartilham os resultados positivos, mas também trazem as dúvidas, as dificuldades, e eu tô ali para guiar pela mão, para dar um direcionamento, né, uma orientação, enfim.
E hoje, no nosso plantão formiguinha, uma das alunas que participou ali com a gente, a Monique, ela compartilhou da pequenininha dela, a Abigail, de 2 aninhos. E que não faz terapias, né? A Abigail começou a fazer sessões de fono, mas eram crises e mais crises nervosas que a Monique não sabia mais o que fazer e como lidar. E aí o que aconteceu? Trabalhando com a Abigail em casa, agora a Abigail não tem mais crises nervosas. Foram ao shopping, que ela não conseguia nem entrar no shopping antes, né? Foi ao parquinho, enfim, não teve mais as crises nervosas. Então, ela tá passando uma fase de irritabilidade porque a fase da dentição, tá nascendo os dentinhos, isso é natural, né? Mas crises ela nunca mais teve. O que será que são crises nervosas? É aquilo que quem ainda não tem o conhecimento para desenvolver uma criança autista interpreta como birra. É que a criança grita, se agride ou agride os outros, se joga no chão, bate a cabeça, enfim, chamam de birra, né? Então é uma crise nervosa. A Abigail não tem, mas ela tinha, que a Monique precisava conter ela, né? E não precisa mais. E veja só, a Monique, ela não leva mais a Abigail a fazer nenhuma sessão de terapia, mas ela trabalha. E ela é mãe solo, né? E arquiteta urbanista, então ela tem vários projetos do trabalho dela. E ela e a mãe desenvolvendo a filhota, né? É maravilhoso ver o desenvolvimento. E isso não deu 2 meses ainda de desenvolvimento. Mas, por que eu tô te contando isso? Porque eu quero te dizer que quando você entender que as próprias terapias podem estar contribuindo para o seu filho não ser calmo, mas ser nervoso, você vai mudar o seu filho da água para o vinho. Por quê? Porque todo autista vive um mundo imaginário. E nesse mundo imaginário, as coisas acontecem no tempo deles, do jeito deles, com as regras que eles mesmos criam, eles mesmos fazem no mundo imaginário deles. E tudo isso é o oposto do seu mundo real, que você vive, o oposto. Mas, veja só, quem tem a dificuldade de se comunicar e de interagir? O seu filho, correto? Então, o que ele precisa? De ajuda, de direcionamento. Veja só, você não precisa mudar o seu filho, você precisa direcioná-lo dentro do que ele é, Então, mostrando o porquê, explicando os motivos, fazendo a conexão do mundo imaginário dele para o seu mundo real. Então, como? Como se faz isso, Sara? De uma forma compreensiva, amorosa e respeitosa. São os principais ingredientes para que você cause a transformação no seu filho autista. Amorosa como? Com o seu amor incondicional de mãe, que não adianta. Por melhor que seja um profissional, não vai ter o olhar amoroso da mãe. Não adianta. Compreensivo. Como? Compreendendo as dificuldades do seu filho e não exigindo que ele faça as mesmas coisas dentro do mesmo tempo que as crianças que não são autistas fazem, ou crianças de um outro nível de suporte no autismo façam. Respeitoso? Como? Não forçando, mas entendendo o tempo do seu filho, as hipersensibilidades dele, os 5 sentidos muito sensíveis, muito aguçados, o hiperfoco, os movimentos repetitivos. Agora, um segredo que você não sabia, mas agora você vai ficar sabendo. Olha só, nas terapias, o profissional direciona a criança, ele guia a criança, né, ela é guiada por ele. Nós, como mães de autistas, nós seguimos o mestre. Você já brincou quando era criança daquela brincadeira de segue o mestre? Eu não gostava muito de brincar, não, porque eu gostava se eu fosse a mestre, né? Mas seguir eu não gostava muito, não. Mas existe a brincadeira do segue mestre. Então tem uma criança que vai na frente puxando a fila e vão várias outras crianças atrás. E aí, do jeito que ele anda, os outros têm que andar também. Onde ele coloca os pés, os outros têm que colocar também. Então vai seguindo o mestre, né? É essa brincadeira do segue mestre. Então, o seu filho, ele te mostra o caminho. O seu filho te mostra o caminho. Eu tenho alunas que, principalmente no comecinho, quando estão aprendendo ainda
ainda, né? A conhecer, a desenvolver o filho, tudo é novo. Como assim, tal? Então, naquela sede, elas vão na frente puxando a criança, puxando o filho empaca, aí ele trava, aí ele tem resistência. Ai, Sara, o que eu faço? Eu fiz do jeitinho que você me falou, mas não deu certo, não funcionou. Quando eu vou ver, no desespero, na ansiedade de mãe, ela estava puxando o filho para ele conseguir falar logo, para ele conseguir se desfraldar logo, para ele, entendeu? Teu filho te mostra o caminho, só que aí, para você entender o que é que ele está te mostrando, você precisa parar, olhar para o seu filho com outros olhos, não com um olhar de criança problema, de criança doente, né? Mas um outro olhar, respeitando os sinais de autismo dele, o tempo dele, as hipersensibilidades, o hiperfoco, os repetitivos e tudo mais, e observando, às vezes, teu filho já está falando algumas palavrinhas e você não parou para perceber, porque no meio dos sons que ele produz, ele solta algumas sílabas. Você nunca parou para observar. Então, o teu filho te mostra o caminho, teu filho autista te mostra o caminho. Claro que não é simplesmente você ficar parada, estagnada, olhando para ele e ele vai te mostrar o que é que você tem que fazer. Claro que não é assim. Mas entenderam o que eu quis dizer? O teu filho te mostra o tempo dele. Se ele está disposto a praticar mais aquela atividade ou deu, já chega. Ele te mostra. A questão é que os profissionais têm aquele prazo. Se é 1 hora, se é 40 minutos, tem que cumprir aquele prazo. O teu filho tem que fazer as atividades dentro daquele prazo. Você não. Se você percebeu que 20 minutos bastou, foi suficiente para ele, ok, amanhã vocês fazem mais ou mais tarde. Então, o teu filho te mostra o caminho. Ele te mostra como que você começa a trabalhar o desenvolvimento da fala dele. Você percebe qual é o imaginário dele. Tá na mente dele o tempo todo. E a partir dali, você começa a desenvolver, por exemplo, a fala, as resistências dele, os comportamentos dele. Então, esse é um segredo que você não sabia.